Vamos aqui para a palavra que o Senhor me deu em Evangelho de Marcos, capítulo 4, no versículo 26, a parábola da semente. Que o Senhor nos salve, converte, nos liberte através da sua santa palavra. Que o Senhor nos cure. Amém? Através da sua santa palavra. Evangelho de Marcos, capítulo 4, no versículo 26. A parábola da semente. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente na terra e dormisse e se levantasse de noite, ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Olha aí, gente. Então, o que é a semente? Aqui na Bíblia, a semente é a palavra de Deus. Presta bem atenção, você tem que ler a Bíblia prestando atenção. Não é você ler como se você estivesse lendo um poema, um jornal. É você ler para que você aprenda, para que você entenda com atenção. Não é você ler a parábola da semente. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Como dizia minha professora de português, não é ler correndo. Entendeu? A Bíblia não é um livro que se lê correndo. Tem pessoas que lêem a Bíblia correndo, né? Tem. Pega a Bíblia, lê não sei quantas páginas correndo. Ai, já terminei de ler. Terminou de ler, mas não aprendeu. Terminou de ler, mas não entendeu. Terminou de ler, mas não meditou. Terminou de ler, mas não teve conhecimento com a leitura. Então não tem que correr para ler. Aí eu quero terminar esse capítulo, né? Entendi. Eu gosto de leitura. Então, quando eu não tinha entendimento, eu queria terminar a história. Eu queria chegar no fim da história, mas eu tenho que entender a Bíblia, né? Não é só chegar no final do livro, é chegar com entendimento, é chegar com conhecimento, é chegar sabendo o que significa aquilo que eu estou lendo, que efeito faz na minha vida aquilo que eu estou lendo. Louvado seja Deus. É a mesma coisa que quando você assiste novela. Quem gosta de novela, né, gente? Quem assiste novela, o que a pessoa quer? Chegar ao final da novela. Interessante que a pessoa que assiste uma novela, assiste um filme, o que eles falam? Eles dizem assim, às vezes as mulheres, né, assistem lá sua novela, homem também gosta de novela, que eu sei disso. Aí, se o filho está chamando, a mãe diz assim: ai, é hora da novela, depois eu faço. Agora vai ler a Bíblia para te ver. Se alguém te chamar, tu deixa a Bíblia e tu vai lá fazer o que a pessoa está pedindo de você. Tu não diz para o teu filho: agora não, estou lendo a palavra, depois eu vou lá e faço. Você pode esperar. Mas quando é a novela, não vem dizer que eu estou mentindo. Quando é a novela, quando é um filme, tu fala lá para o teu filho, para tua filha: agora eu estou vendo esse filme. Depois eu converso com você, depois eu vou lá te atender, depois eu vou fazer para você. Agora eu vou terminar de ver o filme, porque tá muito bom. Tu ainda diz assim. Porque eu não quero perder. Mas a Bíblia, pelo amor de Deus, o telefone tu deixa ligado, tu tá estudando a palavra de Deus, o telefone tocou, tu atende. Tu não deixa para depois. Depois eu vou ver. Não, desligo o meu telefone, depois quando eu ligar, vejo as mensagens, aí respondo. Não é? Se for alguma ligação, depois eu vou lá e ligo. Não é verdade? Mas não, gente. Às vezes as pessoas estão assistindo aquele filme, não, agora o jogo, vamos lá pro jogo, né? Tem homens que gostam de jogo, tem mulheres que gostam desse jogo aí de time, né? A minha vizinha que diz assim: tu não gosta de jogo? Tu tem que ter religião, mas tu tem que ter jogo, tu tem que gostar de um jogo. Ela gosta, gente, ela além de gostar, ela ainda fica com raiva quando o time dela perde.
Ela fica passando mal, ela fica sem dormir. Eu digo, pelo amor, quando o time dela tá perdendo, aí ela já fica com raiva. Aí eu digo, desliga esse rádio que eu não quero a senhora com raiva não. E depois a senhora não vai dormir e eles vão curtir, eles vão pro jantar, eles não estão nem preocupados se a senhora tá aí sem dormir. E ela é mesmo, né? Ela vai e desliga. Eu vou desligar que eu não quero ficar com raiva. Tá entendendo? Às vezes as pessoas estão lá assistindo seu jogo, não quer que ninguém atrapalhe, não quer que ninguém perturbe. Não, agora é hora de assistir o jogo. Mas quando é na hora da Bíblia, meu querido, tu não tá nem aí. Fecha a porta do teu quarto. Procura um lugar porque tu vai estudar a Bíblia. Vai lá para o teu quintal, se tu tem quintal. Vai lá para a tua área. Ou então, se tu não consegue ter um lugar particular na tua casa, tem casas que é agitada, né? É criança correndo, entra e sai, um escuta música mundana, um escuta rock, outro escuta louvor. É aquela barulheira dentro da casa, não tem como tu orar, nem tu meditar. Vai lá pro templo, pra congregação, né? Templo somos nós. Vai lá pra congregação estudar a Bíblia. Vai lá, fica lá. Tu consegue ficar, gente? Os seres humanos têm uma dificuldade de ficar sozinhos, sabia disso? Os seres humanos têm uma dificuldade de ficar sozinhos. Moisés foi para o monte e passou 40 dias, 40 noites no monte, só ele e Deus. E se consegue ficar só você e Deus, 40 dias e 40 noites, só você e Deus, tendo a tua comida, longe de internet, longe de tudo. Você consegue ficar 10 dias no monte? Eu vou para um monte, vou levar uma tenda, uma barraca, né? Não tem aquelas barracas de acampamento? Eu vou lá escolher um lugar, vou montar a minha barraca de acampamento, a lanterninha, comidinha, tudo. Tu não precisa nem fazer jejum. Mas tu vai estar lá, só você e Deus, orando e estudando a palavra. Tem coragem? Tem coragem de fazer isso? De fazer como Moisés fez? Procurar um momento, ficar só você e Deus? Não consegue. Não consegue, gente. Seres humanos não conseguem ficar sozinho. Ele tem que estar em multidão, ele quer orar em multidão. Se orar no secreto do quarto, se for 15 minutos é muito. 30 minutos já é glória a Deus. 1 hora já é uma maravilha. É? Analisa a tua vida aí. Analisa, você não precisa escrever nada aí não para mim. Você tem apenas que analisar a tua vida. Qual é a tua intimidade com o Senhor? O mundo está tão perturbado. O mundo está tão oprimido. Tão oprimido. Nós estamos nos últimos tempos, gente. Nós estamos nos últimos tempos. Uma vez eu estava doente e o espírito da morte veio para querer me levar. Eu estava doente, hein? Eu estava doente e eu vi. Eu estava deitada na cama. A pastora da igreja estava fazendo alguma coisa para mim e eu deitada na cama. E eu estava com dor, fechei meus olhos quando ele veio. Eu só fiz dizer, Senhor, perdoa meus pecados, entrego minha vida para o Senhor. Eu achava que eu ia morrer porque eu vi o espírito da morte, como eu estou vendo vocês aqui escrevendo. E quando ele vinha na minha direção, aí o Senhor veio, o anjo do Senhor veio, aí o anjo do Senhor veio e tirou esse espírito de morte de perto de mim. Aí o anjo do Senhor falou comigo e disse assim: quem vem buscar os meus sou eu. Sou eu que venho buscar os meus. Aí depois disso, eu me levantei da cama, fui tomar banho, fui comer, recebi uma visita. E quando eu recebi a visita, que ela veio, só faltou dizer assim, Jesus, aquela visita que só faltou dizer assim para mim: Jesus vai te levar. Só faltou falar isso. Só que quando ela veio, por curiosidade, quando ela veio achando que Deus ia me levar, gente, ela me viu, parecia que eu não estava doente. Deus é muito maravilhoso, gente. Deus é muito maravilhoso. E parecia que eu não estava doente e eu conversava naturalmente e, meu Deus, parecia que eu não estava doente.
Aí ela conversando comigo tudinho, depois ela foi embora, ela veio por curiosidade, ela não veio por amor, com amor, ela não veio. E aí a pastora falou assim, meu Deus do céu, como é que pode? A senhora estava deitada, a senhora estava doente, a senhora não podia nem se mexer, a senhora não podia nem andar, porque eu ficava cansada, eu ficava sem fôlego. Aí a pastora disse, e agora a senhora está aí orando, falando, conversando como se não tem nada. E eu disse, sabe por quê? Porque Deus confunde meus inimigos. Ela veio aqui, não foi por amor, ela veio aqui querendo saber se eu já estava para morrer. Só que o Senhor, né? O Senhor, ele é maravilhoso, gente. O Senhor cuida de nós e confunde nossos inimigos. Então eu tive essa experiência. Eu tive essa experiência, louvado seja Deus engrandecido, e é o Senhor que vai te colher. É o Senhor que vai nos levar, louvado seja Deus engrandecido e exaltado. E o Senhor, ele pega e fala a parábola da semente e dizia, o reino de Deus é assim, o reino de Deus é assim. Preste atenção, como se um homem lançasse semente à terra. Jesus veio para lançar a semente nos nossos corações. A semente é o reino de Deus. O que é a semente? É a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Muitos lembra lá do semeador? Pois é. Tem a passagem do semeador, tem a passagem da terra fértil, tem a passagem da terra com espinho, da terra com pedras, tem a passagem de cada coração, como é o nosso coração, né? Louvado seja Deus. A terra representa o nosso coração, a semente representa a palavra de Deus. E ele está dizendo: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite. Interessante. Ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Então é assim, a palavra de Deus vai crescendo no nosso coração e às vezes a gente não sabe como, mas há um crescimento, há um trabalhar de Deus. Deus está trabalhando para que essa semente que foi colocada no teu coração cresça. Você não sabe como, mas o Senhor, ele sabe como ele está fazendo a palavra de Deus crescer no teu coração. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E ele pega e diz assim, porque a terra por si mesmo frutifica. A terra por si mesmo frutifica. Então, a palavra no nosso coração, ela frutifica, ela dá fruto do Espírito Santo. O problema, preste atenção, a palavra de Deus guardada no nosso coração, ela por si mesma vai dar o fruto na tua vida e na minha vida. Aqui continua, porque ou de dia a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio de espiga. Então a palavra de Deus, o nosso coração por nós mesmos, ele frutifica. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Então a palavra, ela está semeada no teu coração, ela vai ter crescimento e ela vai ter fruto. Fruto do Espírito Santo, louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então, quem dá o fruto para nós é o próprio Espírito Santo, é a própria palavra semeada nos nossos corações. Se muitas pessoas não têm fruto do Espírito Santo, por quê? Porque não guarda a palavra no seu coração. Então, quando você guarda a palavra no seu coração, quando você rega a palavra, quando você dá valor à palavra, o que acontece? Ela vai gerar fruto na tua vida. E as pessoas, elas não estão interessadas em ter fruto do Espírito Santo. As pessoas estão interessadas em ter milagres. As pessoas estão interessadas em coisas materiais, mas as pessoas não têm interesse de ter fruto do Espírito Santo na sua vida. As pessoas não têm interesse de ter fruto do Espírito Santo na sua vida. São poucas pessoas que estão aí em busca
de mudança da sua vida, de conversão, de ter fruto do Espírito Santo. Louvado o Espírito Santo na nossa vida, gente. Ele veio para edificar a nossa vida. Ele veio para transformar a nossa vida, para converter a nossa vida. E quando tu vai sendo edificado, quando tu vai sendo liberto, tu vai sendo curado. O problema é que as pessoas querem a cura da enfermidade, querem a sua prosperidade, as pessoas querem as suas coisas materiais, mas não querem ter fruto do Espírito Santo, caráter do Espírito Santo, não querem ser convertidos, querem ser religiosos, mas não querem ser convertidos. A gente tem que querer a nossa conversão, a gente tem que querer que a nossa vida com Deus seja edificada. A nossa fé seja edificada. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio de espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então, os finais do tempo, né? Os finais do tempo, se o fruto já está pronto, o que vai acontecer? Seremos ceifados, seremos colhidos. Louvado seja Deus, é maravilhoso isso, né? Às vezes as pessoas não entendem por que Jesus ainda não voltou. Por quê? Porque o fruto ainda não está pronto. Que fruto? Na tua vida, na nossa vida. A misericórdia de Deus é muito grande, gente. A misericórdia de Deus é maravilhosa. É maravilhosa, a misericórdia de Deus é incomparável. Se Jesus ainda não voltou é porque ele sabe que tem muita gente sem fruto. E se você não tem fruto, o que a palavra de Deus diz? Que será lançado fora, que será queimado a árvore que não dá fruto. Meu louvado, mas só que as pessoas pegam esse fruto e entendem que é a prosperidade. As pessoas pegam esse fruto e entendem que é os bens materiais. A pessoa não entende que esse fruto é o Espírito Santo na nossa vida, que forja o nosso caráter, que muda o nosso caráter, que nos faz ser nova criatura. Ele pega e continua a parábola do grão de mostarda. A parábola do grão de mostarda. E dizia, a que semelharemos o reino de Deus? Ele pergunta, a que semelhança, né? Que semelhança nós temos com o reino de Deus? Ele pergunta. Aí ele diz, com que parábola o representaremos? Ele também pergunta, com que parábola eu posso representar o reino de Deus? Aí ele pega, vai e responde. Quem está falando aqui é Jesus. E como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Presta bem atenção. Olha só, o reino de Deus, A que semelharemos o reino de Deus? Ele pergunta. Ou com que parábola o representaremos? Aí ele pega e responde. É como um grão de mostarda. Eu falei no início da live. O grão de mostarda, ele se não me engano, ele é menor do que um arroz. É bem pequenininho, gente. Já estudei, né? Pelo esse grão de mostarda. É muito minúsculo. Mas olha, presta atenção. A tua fé pode ser que nem esse grão de mostarda. Pequenininha, mas ela tem efeito do reino do céu na tua vida. Dá para nós entendermos isso, gente? É como o grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. E por isso que ele é menor do que o grãozinho de arroz, porque ele é a menor de todas as sementes que há na terra. É por isso que Jesus fala, né, que aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Com Jesus sempre foi assim. Jesus nunca olhou para a grandeza. Jesus sempre olhou para as coisas pequenininhas. Jesus ele veio na terra, não foi como o maior, não, gente. Ele veio como o menor, o filho do carpinteiro, filho de Maria na terra. Jesus ele veio como um menor, como essa semente pequenininha,
não era visto, não tinha formosura, não era desejado, não foi recebido. Olha que coisa maravilhosa, né? Jesus veio como essa sementinha, a menor de todas as sementes, mas com um poder tão grande. Louvado seja Deus engrandecido, com um fruto tão grande. Louvado seja Deus, o fruto da salvação, o fruto do arrependimento, o fruto do perdão. Oh, maravilha, Jesus! Oh, Deus querido, Deus de poder, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Damos para nós entender, gente. Aí ele vai e continua. Mas tendo sido semeado, cresce e faz maior de todas as hortaliças. Jesus foi esse grão de mostarda na terra, mas ele cresceu e se fez maior do que todas as hortaliças. Ele não é o maior, ele é o maior. Ele é o maior do que todos, ele venceu a morte. Ele é o maior, ele veio como o menor. Ele veio como alguém que não era nem visto de tão pequeno que ele era. Não foi assim? Não foi assim que fizeram com Jesus? Ele não era notado, ele não era recebido, ele não era visto. Quem sabe você está passando por isso? As pessoas não estão te vendo. Quem sabe você está passando por isso no teu trabalho, tu é o menor, o menorzinho do teu trabalho. Você é a menor na congregação. Ninguém te vê. Ninguém te vê na tua congregação. Sabe como é que te vê? Aquela pessoa que não faz nada. Porque você é a menor. Você está lá quietinha no teu banco. Você está lá quietinha, sentando todo dia naquele lugar. Mas está com o ouvido atento para Deus. Para os outros, tu é aquela pessoa, essa daí não se levanta do banco. Não se levanta do banco dentro da congregação. Mas dentro de casa está de joelho dobrado. Não se levanta do banco, louvado seja Deus, agradecido, está lá calada. Fecha os olhos, fica escutando a palavra. Fecha os olhos, fica falando com Deus. Fecha os olhos, fica ouvindo a Deus. E pessoas estão dizendo, olha lá, não se levanta para nada, não faz nada. Ainda falam assim de ti. Aí o Senhor diz, mas não mexe com ela não, porque tu não sabe o que ela faz quando ela levanta daí e vai para o secreto do quarto. E vai dobrar os joelhos e vai falar comigo. Ela não faz nada, teus olhos ela não faz nada, mas os meus olhos ela está me buscando, ela está me adorando, ela está orando, ela está fazendo mais do que tu que está falando dela. Gente, é assim, não é? Mas tendo sido semeado, gente, louvado seja Deus e agradecido. A visão de Deus não é a nossa visão. Não é a nossa visão. Deus, às vezes você está falando de uma pessoa e Deus está dizendo, tu não sabes o que tu fala. Tu não sabe de quem tu está falando. Gente, com Deus é assim. Louvado seja Deus engrandecido. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se maior do que todas as hortaliças. Aí vão dizer, mas não era aquela irmãzinha que não sabia cantar? Mas não era aquela irmãzinha que não sabia pregar? Mas não era aquele irmãozinho que só sabia ficar na porta recebendo os outros? Era, mas o Senhor fez ele crescer. Era, mas o Senhor fez ela crescer. Era esse mesmo aí que os teus olhos não era ninguém, era pequenininho. Era Jesus que era pequenininho, mas ele era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Era Jesus que, não, pelo amor de Deus, ninguém dava crédito. Louvado seja Deus engrandecido, mas o Senhor venceu a morte. O Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Era ele mesmo que diziam que ele não era o filho de Deus. Era ele mesmo que diziam que ele era o filho do carpinteiro. Era ele mesmo, esse que era o menor aos olhos daqueles que se acham maior. Não é verdade? Oh, meu Deus. O problema é esses olhos que se acham maiores do que os outros. Mas Jesus era aquele. Louvado seja Deus, que aos olhos desses ele era o menor, mas ele se fez o maior, e ele é o maior. E continuando, dizemos assim, mas tendo sido semeado, cresce e faz-se maior. De todas as hortaliças, cria grandes ramos, e de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Quando eu estava estudando essa palavra na madrugada, gente,
Eu estava falando com Deus, né? Porque eu estudo a palavra falando com o professor. Eu estava falando com meu mestre. Eu estava falando com Deus. Eu estava falando com o Espírito Santo. Senhor, louvado seja Deus. Olha só, gente. O que que acontece, né? A palavra de Deus, ela cresce no nosso coração. Ela cresce, ela dá ramos, ela dá fruto. E o que que acontece? As aves vêm se aninhar-se debaixo da sua sombra. Olha que maravilha, né, gente? Olha o efeito da palavra, olha o efeito do Espírito Santo. Faz com que pessoas se aninhem perto de você, estejam perto de você. Ter uma conversa, né, gente? Às vezes você não entende o que significa se aninhar-se, né? Se aninhar, procurar um ninho, procurar amparo, procurar proteção, procurar ali um conselho, procurar uma ajuda. Louvado seja Deus, engrandecido. Por quê? Porque você tem fruto do Espírito Santo. Porque você tem esse fruto, porque você tem a palavra no seu coração. Louvado seja Deus. Interessante que o assunto foi muito bom. Porque o assunto foi muito bom porque era uma pessoa que só falava das suas tristezas. Era uma pessoa que só falava, ai meu Deus, essa pessoa não me acompanha na igreja, essa pessoa não vai comigo na igreja e eu tô triste, essa pessoa quer que eu me afaste do caminho do Senhor. E interessante, eu ali escutando a pessoa. O interessante é que Deus ele trabalha a gente de uma maneira maravilhosa. Aí chegou um momento que o Espírito Santo falou assim para mim, mas essa pessoa aí cuida muito bem dele. Aí eu peguei e disse assim, mas essa pessoa que não quer caminhar com a igreja, com você, mas ela cuida muito bem de você. Aí sabe o que foi que a pessoa disse? Verdade. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo foi que falou para mim. Eu não sabia, eu só sabia que a pessoa contava que a outra não ia com ela para a igreja, que a outra não ia com ela, não quer saber de Deus, não quer que fale de Deus, mas o Espírito Santo pegou e disse assim, mas ela cuida muito bem dele. Aí eu peguei e falei, mas ela cuida muito bem de você, e ele disse, verdade. Aí pronto, ela cozinha muito bem. Aí foi falando das qualidades, e o Espírito Santo foi falando. E o Espírito Santo foi me usando. Ela cozinha bem, ela cuida dos filhos bem, ela cuida dos netos bem. E ele disse: é verdade. Então, pronto. Então, sua vida já tá. Então, não se preocupe. Deixa ela cuidar tudo que tem que cuidar, que Deus vai fazer a obra. Tá entendendo, gente? Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Se o Espírito Santo não entra na conversa, só ia ter a conversa. Ah, não vai comigo para a igreja, não ora comigo. É isso que você tem que enxergar. Às vezes a pessoa não tá lá caminhando do teu lado, mas tá cuidando de você, tá cuidando dos teus filhos, tá cuidando da tua roupa, tá cuidando da tua casa, tá cuidando, louvado seja Deus, dos teus netos, né? Tá cuidando muito bem de você. Tá entendendo? Deixa que no tempo de Deus ele vai resgatar essa alma. Tá entendendo? Louvado seja Deus, agradecido. Então o que aconteceu? Apareceu muitas qualidades daquela pessoa. Olha só. O Espírito Santo estava presente na conversa, porque ele está presente na nossa vida. E aí o que o Espírito Santo falou ao meu coração? Mas ela cuida muito bem dele. Quando eu disse, mas ela cuida muito bem do irmão. Aí ele disse, verdade. Poderia ter mentido. Não, ele não cuida. Não cuida. Mas eu ia dizer, mas o Espírito Santo disse que ela cuida muito bem. Só que a pessoa não tava falando mal da esposa. A pessoa estava desabafando porque queria a esposa para acompanhar na igreja, para orar. Só que é assim, às vezes você olha só aquilo que para ti é um defeito, mas você tem que ver as qualidades dessa pessoa. Você tem que colocar na balança. Tá entendendo? Coloca na balança. Ai, não vai comigo para a igreja, não ora, mas cuida dos meus filhos, cuida muito bem de mim, cozinha bem. Tá entendendo? Me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Aí você vai colocando na balança e você vai vendo o que pesa mais. O que pesa mais naquela balança. Aí você vai ver, não, só falta isso na vida dela. Só falta isso na vida dele. Só falta caminhar comigo na igreja. Então, se você tem uma pessoa que... Aí eu ainda disse assim, se ela cuida muito bem, é porque ele ama. Porque só cuida quem ama.
não é verdade? Só cuida quem ama. Aí ele disse, é verdade. Tá entendendo? E o diabo caiu por terra. O diabo caiu por terra. Por quê? Porque é uma pessoa que praticamente... Interessante, que eu disse assim, e por que que não vai embora? Porque eu não consigo. Aí eu disse, sabe por que que não vai embora? Porque não é vontade de Deus. É um homem de Deus, é um homem de fé, é um homem que busca Deus, é um homem que tem procurado conhecer a palavra de Deus, que tem se esforçado para orar, que ama a obra de Deus. Tá entendendo? Louvado seja Deus engrandecido. É esse que é o problema, gente. Às vezes tu quer tomar uma decisão na tua vida e tu só tá enxergando a falha daquela pessoa. Mas coloca na balança. Faz assim, tu não tem balança em casa, tu tem um papel. Aí tu começa a falar a qualidade da pessoa e o defeito da pessoa. Aí tu vai ver que a qualidade da pessoa é maior do que o defeito. Então falta pouco. Tá faltando pouco nessa pessoa para Jesus fazer a mudança que ele quer. Entendemos? Entendemos? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Você entendeu? Porque às vezes você está enxergando e está enxergando só o defeito daquela pessoa. E aí, por causa daquele defeito, tu tá acabando com o teu casamento, tu tá acabando com a tua vida. Tu tá tomando uma decisão na tua vida errada por causa de um defeito da pessoa. Mas aí coloca no papel as qualidades da pessoa e o defeito da pessoa. Aí você vai ver se vale a pena. Se vale a pena esse divórcio, se vale a pena essa separação, se vale a pena você trocar de relacionamento, né? Porque hoje as pessoas querem trocar de relacionamento como troca de roupa. Por quê? Porque teve um defeito. Como que um casamento acaba? Basta um defeito, acabou o casamento. Acabou, esqueceu as qualidades, esqueceu tudo, porque teve um defeito, apareceu alguma coisa errada naquela pessoa. Então Jesus, ele não te resgatou para destruir teu casamento. Jesus, ele não te resgatou para destruir tua família. Jesus, ele te resgatou para salvar teu casamento, para salvar tua família. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Aí eu disse para a pessoa, ai, mas eu tenho um amor pela obra, então ganha essa alma para Jesus. Ganha. Aí eu peguei e disse assim, então vai lá, conquista sua mulher de novo. Conquista sua mulher de novo. Louvado seja Deus, agradecido. Porque cuida dos filhos, cuida do neto, cuida da família. Só falta ter Jesus, daqui a pouco vai se entregar para Jesus. Jesus, ele veio para salvar as famílias, veio para salvar aquela família. Então ele vai salvar, louvado seja Deus, engrandecido. Entendeu? Então, tudo que eu converso, gente, eu sei que Jesus está trazendo conversas, assunto para mim, porque tem pessoas que estão nessa plataforma, que está aqui na minha live, que precisam entender as coisas. Aí Deus, é interessante como é que Deus trabalha comigo. Ele traz aquela pessoa para conversar comigo, expõe aquele assunto e na hora o Espírito Santo vai falando. E quando pensa que não, aquele assunto daquela pessoa vai servir para ajudar outras pessoas. Como o Senhor Espírito Santo está fazendo aqui. Às vezes tu está querendo deixar essa pessoa, está querendo deixar o teu marido, está querendo deixar a tua mulher, mas faz essa lista. Começa a fazer, colocar as qualidades do teu marido e coloca o defeito. Coloca as qualidades da tua esposa e coloca o defeito. E veja o que vai pesar nessa balança. Louvado seja Deus engrandecido. Você vai ver que você tem mais motivo para não deixar essa pessoa do que para deixá-la. E você vai ver que tem mais motivo, que você vai ter entendimento que está faltando pouco. Aconteceu algo na minha vida, gente. Louvado seja Deus. Eu dava num trabalho e eu trabalhava com uma pessoa, a pessoa era minha sócia. O que foi que aconteceu? Eu vivia sonhando com as pessoas roubando o lugar do trabalho. E eu dizia para a pessoa, vamos vigiar, porque eu só estou sonhando com alguém entrando aqui para roubar. Não deu outra, gente. Sabe quem é que estava roubando? A pessoa que era minha sócia. E Deus mostrou, e Deus revelou. Louvado seja Deus engrandecido. Eu tinha saído para comprar algumas coisas e deixei ela no lugar.
E quando eu fui tirar o dinheiro para comprar as coisas, tinha um dinheiro separado do lugar. E quando eu olhei aquele dinheiro separado, presta bem atenção, eu sou muito tranquila, gente. Eu não gosto de confusão, não gosto. Aí eu vi aquele dinheiro separado, ele não estava no lugar que era para estar guardado. Ele estava separado e Deus me mostrou. E quando eu vi aquele dinheiro separado, você pensa que eu chamei ela e falei? Não falei não. Eu deixei o dinheiro lá, peguei o dinheiro que era para comprar as coisas para o trabalho e fui. Quando eu voltei, o dinheiro não estava mais lá, gente. Aí Deus mostrou quem era que estava roubando. Por isso que não havia lucro no lugar. Por isso que não havia lucro na empresa. Louvado seja Deus, engrandecido. Deus mostrou. Agora me pergunta se eu fui fazer confusão com a pessoa. Eu entrei com material, eu entrei com material, eu entrei com capital, né? Com capital, e ela só entrou com trabalho. Eu quis ajudá-la para ter um trabalho, né? Então, como ela entendia daquilo que eu ia trabalhar, daquilo que eu estava fazendo, então eu entrei com capital e ela entrou com o trabalho, daquilo que tinha que fazer. Sabe o que foi que eu fiz, gente? Eu fiquei tão triste, tão triste, tão triste, que a minha decisão foi fechar o lugar. Conversei apenas para minha mãe, chorei, falei para minha mãe e eu disse: eu não vou falar nada para a pessoa. Não falei nada. Até hoje ela não sabe. Até hoje ela não sabe. O marido dela sabe, porque na época eu contei para ele. Ele era muito meu amigo e eu contei para ele. E ele estava dizendo, é por isso que ela chegava com isso, é por isso que ela tinha isso, é por isso que ela estava comprando um monte de coisa. Foi assim mesmo, gente. E até hoje a pessoa não sabe que eu sei que ela estava fazendo isso comigo. Só o que foi que aconteceu? Eu me prejudiquei. Eu fechei o lugar, eu vendi as coisas e até hoje não, ela não sabe, mas Deus mostrou, tá entendendo? Deus mostrou. Eu não fui da parte dela, eu não fui, não chamei polícia, não fiz nada disso, gente. Não fiz nada disso. A minha reação, eu não tenho coragem de denunciar ninguém, gente. Não tenho coragem não. Não tenho coragem de denunciar ninguém não. Eu nunca fui denunciar ninguém, nunca fui. Não tenho essa coragem, não. Deixo tudo para a mão de Deus, né? Deus é o juiz, Deus é que sabe. Então, mas que Deus mostrou, mostrou. Deus mostrou. Ele mostra, gente. Então, vamos já continuar para encerrar, louvado seja Deus. Então, vamos lá. E como um grão de mostarda que quando se semeia na terra, e é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce e faz-se o maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas, escute, e com muitas parábolas, Tais lhe dirigia a palavra. Então, Jesus falava por muitas parábolas, segundo o que podiam compreender. Ele fazia tudo, ele pregava a palavra por parábolas para que as pessoas pudessem compreender. E sem parábolas, agora olha só, sem parábolas, nunca lhes falava, porém, tudo o que declarava, em particular ao seu discípulo. Particular, oração secreta, entendeu? Então tem coisas que Deus vai te revelar particularmente. Se Ele faz comigo, Ele vai fazer na tua vida. Se Ele faz comigo, Ele vai fazer na tua vida. Tem coisas que o Senhor fala para os discípulos dele em particular. Aqui, Ele estava no meio de todos, mas Ele estava falando por parábolas. Mas com o discípulo dele, Ele falou isso várias vezes. Com a voz é mostrado o meu reino, é revelado, vocês têm entendimento. A voz eu faço conhecer as minhas vontades. Mas aonde? Particular. Por isso que é o melhor lugar, gente, é o secreto do meu quarto. O melhor lugar para mim buscar a Deus, gente, é o secreto do meu quarto. Ou então no monte, só eu e Deus.
Não gosto de vigília que um monte de gente orando, não. Tem que ser secreto. Eu dirigi uma vigília há muito tempo, que foi no tempo que meu neto tava na cadeira de rodas, né? Foi 3 anos e pouco de vigília, de domingo a domingo, toda noite, pegando chuva, eu tava lá naquela vigília. Aí o que que aconteceu, gente? Eu chegava antes das pessoas, terminou o culto, eu já ia direto para a vigília. Começava a orar, só tava eu e Deus. E alguns orando sozinho, longe, né? Depois chegava aquela multidão. Só que o que, gente? Quando as pessoas chegavam para a vigília, eles não iam orar particular. Eles queriam louvar, eles queriam tocar os instrumentos, né? Pandeiro, essas coisas. Ele tocava violão na vigília, tinha pregação, mas não iam orar particular, eles não conseguiam orar 15 minutos. Uns tinham medo de orar sozinhos. Sabia que tinha gente que tinha medo de orar sozinho na vigília? Eu já tinha orado sozinha horas e horas, né? A vigília começava meia-noite, o culto terminava no máximo 9h30. No máximo 9h30. Eu não sou muito de ficar conversando quando termina culto, não, gente. Eu dizia sempre pro pastor, pastor, terminou o culto, oramos porque tem que orar, vamos embora. Por quê? Porque gera fofoca, sai do espírito e vai para a carne. Começa a ter assuntos que não tá agradando a Deus. Começa a ter assuntos que não é assunto de Deus. Então, sabia que acontece isso? Acontece. Então, e o pastor, gente, ele sempre estava em concordância comigo, né? Graças a Deus, nesse ponto ele concordava mesmo, tá certo, irmã. Não terminou, vamos orar, que tem que orar e fecha a igreja e vai embora. Não tem nada de ficar de conversinha, de fazer da casa de Deus aquele bate-papo, né? Aquele bate-papo. A casa de Deus é casa de oração. E eu sempre coloquei isso no meu coração, gente, que a casa de Deus é casa de oração. A casa de Deus não é casa de eventos, não é casa de bate-papo, não é casa de para você fazer como o que tu faz na tua casa, não. A casa de Deus é para ter reverência por Ele, para adorar a Ele, cultuar a Ele, buscar a Ele, estar de joelhos na presença dEle. Mas hoje, infelizmente, a casa de Deus a gente não vê nem mais essas coisas. A casa de Deus é casa de oração, mas as pessoas querem fazer não sei de quê. Não sei de que querem fazer. Ainda diz assim, é crente que fala de crente. E como é que os falsos profetas serão combatidos? Se os verdadeiros profetas vão ficar calados? Quer dizer que os verdadeiros profetas vai se calar por causa dos falsos profetas que estão fazendo isso na casa de Deus? Onde foi que Jesus se calou para os falsos profetas? Onde Jesus que se calou para os fariseus? Onde foi que Jesus se calou? Aí as pessoas ficam dizendo, a igreja que fala da igreja. E Jesus? Jesus veio para falar daqueles que diziam que eram a igreja, né? Mas não tinham prática da palavra. O próprio Jesus me deu o exemplo de ele mesmo falar, raça de víboras, hipócritas. João Batista, Jesus falou, louvado seja Deus, agradecido e exaltado, louvado. Aí vem dizer para mim que a gente fala da igreja. A gente está falando dos falsos profetas, a gente está falando de mercenários, a gente está falando dos lobos. Louvado seja Deus e agradecido. Por quê? Porque ninguém pode calar a boca do verdadeiro profeta, ninguém pode calar a voz do Espírito Santo, ninguém pode calar. E se o outro está te calando, aí sinto muito, né? Deixa de ser covarde, porque seja um João Batista dentro do templo. Louvado seja Deus, engrandecido. Não fica aí, louvado, apoiando não o falso profeta. Não fica apoiando aí os falsos, os lobos, os mercenários. Tá caladinho lá, não, mas Jeremias ia lá com os reis. E aí vem questionar que Deus não. Que a igreja fala da igreja. Fala mesmo. Quem fala é o próprio Deus corrigindo a igreja. É o próprio Deus corrigindo a igreja para que ela se salve, para que ela se liberte, para que ela viva a verdade. Louvado seja Deus. E você que está afastado do caminho, volte para o caminho, porque Jesus está voltando. Amém, gente? Vamos encerrar a palavra.